Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Herculano, onde nós estamos estudando o livro dos Espíritos metodicamente, mas estamos vendo as duas últimas partes, né, que seria a terceira parte e a quarta parte. Hoje nós vamos ver exatamente a quarta parte, né? Já vimos alguns assuntos aí, estamos vendo a parte que fala das esperanças e consolações, que deu início ao livro Céu e Inferno. No capítulo 1, penas e gozos terrenos. Já vimos felicidade e infelicidade relativa. Da última vez vimos perda de entes queridos, né? Vimos isso. E hoje nós vamos ver decepções, ingratidão, quebra de afeições. Vamos fazer a nossa prece, convido a todos, porque já deu nosso tempo. Aí eu dou uma boa noite ao povo que chegou aqui. Então, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui no Facebook do Herculano Pires para um estudo. Permita a Deus que os seus emissários, os bons espíritos, estejam conosco, nos inspire e garantam a paz e a utilidade desse ambiente. Todos os lares que estão participando possam ser protegidos e assim possamos ter um estudo agradável e de muita utilidade para todos nós. Em nome deles, em nome de Jesus, iniciamos o nosso estudo. Aqui, deixa eu deixar pronto, depois eu vou ter um vídeo. Muito bem. Baixar o som. Já baixei. Vamos ver quem já entrou. Eu vi aqui a Diva, entrou primeiro, seja bem-vinda. A Thelma, Celestino, Cristiane Lombardi, Mara Abate, Luiz Carlos Barbosa, Marilene Ortega, e o Jacó tá com o Jacó, Ademir, Clotilde, sejam todos bem-vindos. A qualquer momento que vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade. Muito bem, vamos lá, a primeira pergunta. Então, nós estamos falando sobre os sofrimentos aqui na Terra, né? A Mara entrou também, seja bem-vinda. A primeira pergunta, 937. Um pouco para cá que eu estou meio longe. As decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Realmente esse mundo em que nós vivemos, onde a maioria das pessoas estão mais perto das primeiras existências do que das últimas, então quer dizer, estão mais inferiores do que elevados, é comum nós nos relacionarmos com pessoas que não têm o amor, a solidariedade nas suas ações. E muitas vezes eles são ingratos. O problema é que nós às vezes somos assim também, né? Então esse capítulo não é só para as pessoas que não são ingratas, mas para que a gente se anime a deixar esse sentimento inferior de lado. Então é muito comum as pessoas aqui na Terra agirem não de conformidade com a lei do amor, e sim por egoísmo, por interesse pessoal. Quer dizer, as pessoas não estão interessadas em você, elas estão interessadas nelas, né? Até interessante quando as pessoas conversam, né? É nítido que normalmente a pessoa que está conversando com você, ela não está interessada no que você está falando. Ela está falando alguma coisa e ela quer que você escute. E assim que você dá a deixa para ela falar, ela fica falando dela e quando você começa a falar, ela fica incomodada, porque ela não quer te escutar. Nós, às vezes, somos assim também, né? Então, é difícil as pessoas que se predispõem a ouvir os outros, a prestar atenção nos outros, né? A maioria das pessoas estão interessadas nelas mesmas.
E quando acontece de alguém fazer um bem para a pessoa, é comum ela esquecer ou até retribuir com o mal o bem que ela fez, que a outra fez. Isso é a ingratidão, né? A Ivanilda entrou, seja bem-vinda, chegou. A Mara já tínhamos falado. A Pricame, seja bem-vinda. Luiz HF, seja bem-vindo também. Creuza Morales, seja bem-vinda também, Creuza. Então vamos ver. Então essas decepções, né, na vida de relação aqui na Terra, onde as pessoas são ingratas ao que nós fazemos para elas, ou às vezes até retribui com o mal o bem que a gente faz, é fonte de amargura? Com certeza, né? Sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. Então, quando alguém é ingrato, em hipótese alguma, vai dizer aqui o Espírito o tempo todo, nós temos que nos incomodar com isso e pior ainda, querer fazer justiça e passar a tratar mal essa pessoa. Então, por mais que as pessoas sejam ingratas, nós devemos perdoar e não desistir de fazer o bem a outras pessoas. Eu acho até que vai ter uma pergunta exatamente sobre isso. A Bianca também entrou, seja bem-vinda. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio o foi. Então, quer dizer, hoje se nós nos depararmos com a ingratidão, a conclusão que chegamos com essa resposta, é que no passado nós fomos egoístas. Então pensávamos só em nós e éramos ingratos. Então, a pessoa que é ingrata para nós nessa existência, nós não precisamos nos preocupar em fazer justiça e punir a pessoa. Naturalmente, as leis se encarregarão dela. Pensai em todos os que fizeram maior bem do que vós, que valiam mais do que vós, e no entanto foram pagos com a ingratidão. É comum os espíritos mais elevados, quando encarnam na Terra, não serem reconhecidos e pagos com ingratidão. Mas o que eles fazem? Eles não mudam a atitude deles e continuam fazendo bem para todo mundo. A diferença é que quando eles desencarnam, eles nem ficam aqui na Terra, não pertencem a esse mundo. Eu estou lendo um livro agora, Almas Crucificadas, de Victor Hugo. E são espíritos que estão na época de Jesus, né, encarnados na Terra, são espíritos da Pleiade de Jesus, que vieram para ajudar a disseminação do cristianismo aqui na Terra. Então, todos espíritos muito elevados. Mas aí eles aproveitaram e resgataram alguns débitos que eles tinham de um passado longínquo. Aí o que acontece com esses espíritos que vencem 100% na sua missão e principalmente são pagos com a ingratidão, o bem que eles fazem para os outros, né? Eles voltam depois para o planeta que eles pertencem, né? Um planeta muito elevado. Até eu estou numa parte que uma das protagonistas, aliás, o espírito mais elevado do livro, uma mulher, chamava Dioneia, e ela desencarnou, ela foi para o planeta que ela se afinizava, e aí os filhos, né, encarnados ainda, passou um tempinho e foi visitá-la nesse planeta celeste ou divino. E aí quando ela se referia à Terra, ela se referia como planeta das trevas. Então, quer dizer, ela veio aqui para ajudar Jesus, fez uma missão, sofreu muito, né? Pra vocês terem uma ideia, ela teve o marido assassinado, ela teve o irmão e o pai assassinados também, e mesmo assim ela não desistiu de fazer o bem. Já os que não conseguem lidar com a ingratidão e vão querer dar o mesmo que a pessoa ruim fez para ela, é porque estão no mesmo nível dessa pessoa e vão continuar aqui na Terra também, né? A Pri falou alguma coisa aqui. Eu faço terapia há muito tempo e tenho depressão também controlada por muitos escapes multifatoriais. Uma das coisas que aprendi e passo à frente, quando alguém vier desabafar com você, ouça, né?
Eu não vejo, Pri, por que você falou isso aqui, né? Que nós estamos falando de ingratidão. Não, é que acho que você estava falando sobre ouvir, que as pessoas Ah, têm de ouvir. dificuldade. Ah, E a perfeito. terapeuta dela deu essa dica para Para ela pra escutar os outros. que é realmente difícil. É difícil. É difícil porque, como a gente é muito egoísta, você não quer escutar. Até a maioria dos nossos diálogos, na verdade, são monólogos, né? Então você fala de você, a outra pessoa fala dela e ninguém escuta ninguém. Então a Pri está no caminho certo. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de patife e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Então o espírito mais elevado do planeta, Jesus, né, um administrador do planeta, ele teve a ingratidão, ele foi flagelado, ele foi assassinado injustamente. Até há pouco tempo eu vi, como é que se diz? O processo que Jesus foi julgado na época, né? E no caso, um processo totalmente injusto, né? As testemunhas compradas, tudo para incriminar o mestre, que era um espírito puro, não fez nada de errado. Mas ele não se revoltou e no final até disse: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Então ele veio aqui para fazer uma missão, fez e não se abalou com o mal que fizeram para ele, né? E o bem que fizeste seja a vossa recompensa nesse mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. Então, se você fizer o bem para ter a retribuição das outras pessoas, não é um bem tão bom. No caso, é um bem com interesse. Quando você chegar no grau do verdadeiro amor, você vai fazer o bem, porque nisso está a sua alegria. Então, o seu prazer é ajudar os outros. Eles reconhecerem ou retornarem o bem para você, não importa. O importante para você, quando você está realmente com esse sentimento desenvolvido do amor, é fazer o bem para os outros. Até estudando isso, a conclusão que nós chegamos é que nós não amamos ainda os outros, né? Na maioria das vezes a gente faz por interesse. E quando as pessoas são ingratas ou retribuem o mal, retribui o mal, né, o bem que nós fizemos para ela, a gente fica revoltado, né? Então a gente não faz o bem desinteressadamente. O James também entrou, seja bem-vindo. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Normalmente, quando a pessoa é boa e ela tem a ingratidão, é um resgate de outra vida, né? Então ela está terminando aí a sua purificação. Isso vos será levado em conta, e os que não vos foram reconhecidos serão punidos tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. Então, a ingratidão, a gente pode ficar tranquilo que a pessoa vai resgatar, como nós estamos resgatando agora. O que não podemos fazer é cair na sintonia dessas pessoas ingratas, egoístas, e fazer o mesmo que elas, porque aí o ciclo aí do sofrimento nunca vai se fechar. Mas o dia que as pessoas começarem a fazer o mal para nós e nós não retribuirmos, nós vamos nos purificar, né? Porque vamos resgatar totalmente o nosso passado. Daremos um bom exemplo a essas pessoas que depois vão reconhecer o nosso bem. Até esse livro que eu contei para vocês, esse, tantos outros romances que nós vemos de espíritos superiores encarnados na Terra, eles são injuriados, passam ingratidão, né? E mesmo são pagos com o mal durante a existência toda. Mas quando chega o final da existência, a verdade vem à tona, todo mundo descobre que era uma pessoa boa e ele continua então a sua missão, né? Ileso, ele não retribuiu o mal e fica bem, né? As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível. Então, no caso, a ingratidão não seria um empecilho para a gente praticar o bem? Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Então, na verdade, quando a pessoa é boa realmente, ela não sofre com a ingratidão.
porque ela perdoa, ela compreende, ela quer ajudar os outros, né? Até esse espírito elevado que eu citei, né, que desencarnou e foi para um planeta celeste ou divino, ela recebeu lá os seus 2 filhos que continuariam a missão que ela começou aqui na Terra. Ela fundou uma escola, né, para ensinar as crianças a lerem, e também uma igreja lá na casa dela, na fazenda que ela tinha, para ajudar os outros a compreenderem o cristianismo. Aí o conselho que ela dá para os filhos que estavam encarnados ainda é que eles façam o bem para todo mundo, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas boas e pessoas ruins. Ela disse, olha, não expulsem ninguém que for pedir ajuda para vocês lá. Quer dizer, quando o espírito é bom, ele tem esse prazer em ajudar até as pessoas ruins, né? E no caso, vão receber a ingratidão. Mas no caso, a missão deles, a meta deles, não é ser reconhecido e receber alguma coisa aqui na Terra. É fazer o bem. E quando a pessoa é muito inferior, eles têm até mais prazer de fazer o bem. Então não dá nem para entender esses espíritos, né? Comentário da Mara ali. A Mara, acho que fazer sem esperar nada em troca, fazer por amor e não esperar nada. Esse é o caminho, né? Que não é fácil. Até a gente chega à conclusão que a gente não tem esse amor quando a gente se melindra. Então, se alguém fala alguma coisa para você, seja por você ter feito bem para ela, ou mesmo só por falar, né, e você se melindra com ela, é sinal que você já não tem aquele desinteresse. E a Pri falou, esse tipo de amor é, na verdade, possessão com outra pessoa ou bem. É possível, sim, amar a todos, mesmo sem gostar de todos. É caminho árduo, mais gratificante. O restante não consigo ler. Exatamente, Pri. Então é difícil, mas é possível. Ele sabe que, se não reconhecerem nessa vida, na outra o farão. E o ingrato sentirá então remorso e vergonha. Elza também comentou fazer o bem sem olhar a quem, e o Egídio entrou, deu boa noite que ele voltou. Voltou, Egídio? Tá firme aí? Voltou para o mundo dos encarnados? Esse pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido. Ora disso não pode nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível. Então você faz o bem, as pessoas são ingratas, ou até retribuem o bem que você faz com o mal. Será que isso não seria uma predisposição a levar as pessoas a não fazer mais o bem, e aí elas seriam mais felizes? Então esse é o pensamento da pessoa egoísta. A pessoa que não ama os outros, ela pensa só em você, ela vai fugir de tudo que a prejudica. Já a pessoa verdadeiramente elevada, ela não pensa na ingratidão que ela vai receber. Ao contrário, ela pensa no bem que ela pode fazer, mesmo que as pessoas sejam inferiores e não reconheçam. É normal você fazer o bem a uma pessoa inferior e ela não reconhecer. Então, sim, se ele preferir a felicidade do egoísta, uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. Então, no caso dessas pessoas que são ingratas, você deixa para lá e não fica com raiva dela, né? Porque ela vai seguir a vida dela, e você vai se ligando cada vez mais a espíritos afins que você vai atrair com a sua bondade, né? Mais tarde encontrará os que melhor o compreenderão. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Então não nos preocupemos com aqueles que são ingratos, né? Eles vão ter a recompensa, e você um dia vai ter recompensa de ter sido bom, né? Mas não vos aflijais por isso. É o meio de vos elevardes sobre eles. Então, a nossa preocupação, no caso de fazer o bem,
não é se as pessoas vão nos reconhecer, se nós vamos ser aplaudidos, ou até se esse bem pode gerar um mal para nós, né? Ou pode gerar até a ingratidão. Então, o objetivo nosso deve ser amar as outras pessoas de qualquer maneira. Esse livro que eu estou lendo é um ótimo exemplo em todos os sentidos, que era um espírito superior encarnado. Essa Dioneia, como ela era um espírito muito elevado, ela não tinha problema em enfrentar as provas, né? E uma das provas que ela pediu nessa existência foi a da beleza. Então ela era muito bonita. Tanto é que ela casou, né, primeiramente, e o melhor amigo do marido dela matou o marido dela para querer ficar com ela. Começou aí, por causa da beleza dela, né? E aí vem toda a trama do livro, não vou contar tudo para vocês. E aí depois, as pessoas lá na casa dela achou que quem matou o marido dela foi o amante dela, desconfiaram dela, que ela queria ficar com a herança dele. E aí ela teve que sair lá da onde ela morava, foi para um lugar distante. Aí lá estava ela, um irmão e o pai, né? Dois rapazes que trabalhavam lá na região também ficaram apaixonados por ela, porque ela era muito bonita. E aí tacaram fogo na casa dela. E aí morreu, como eu disse, o pai dela e o irmão. E mesmo assim a mulher perdoou todo mundo, né? É que ela era um espírito muito elevado, ela conseguia saber o porquê das coisas, né? Então ela ter passado todos aqueles problemas, o pai e o irmão, ao contrário do que eles passaram nessa vida, eles também fizeram mal a outras pessoas. Então ela tinha uma resignação muito grande, porque no fundo ela sabia que estava tudo certo, né? Mas vocês vejam que prova, né, que a beleza pode trazer para as pessoas, né? O Egídio falou aqui, meu amigo, voltei, não foi nada fácil. O Egídio operou do que mesmo, Egídio? É do... vesícula. Deu uma complicação no pâncreas. Assim. A espiritualidade amiga me ajudou muito, simplesmente tudo, e estou aqui hoje conversando com vocês, menina e menina... Acho que o corretor dele... mensagem foi causa da espiritualidade, saudade. É isso aí, gente, seja bem-vindo. Graças a Deus encarnado, né? E para falar sobre ingratidão, eu trouxe aqui um vídeo do Rossandro Klinger. Deixa eu ver, desktop 2. Eu vou pôr o vídeo aqui porque eu não consegui baixar nem do jeito que a Letícia me ensinou aqui, não consegui. Aqui ele vai falar sobre a ingratidão dos filhos. Então é comum os filhos serem ingratos. Mas ao mesmo tempo ele vai dar aqui uma aula sobre como nós podemos resgatar, né, a educação dos filhos, né? Ele fala não sei o que emocional. Então é duplamente boa essa palestra dele. Eu peguei só um pedacinho, 5 minutos, que fala sobre a ingratidão e ao mesmo tempo dá aí uma dica aos pais, né? Assim que terminar o vídeo, se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, porque a parte teórica nossa já acabou, já. Acho que hoje vai terminar cedo. Um amigo meu estava veraneando de uma pessoa na praia, muito gostoso. Eu mandei meus 3 filhos para Disney, Rossandra, e eles vão chegar no aeroporto agora mais ou menos meio-dia em Recife. Vamos comigo recebê-los? Aí eu fiz, tu acha que eu vou sair daqui da praia para pegar um engarrafamento infeliz para chegar em Recife no aeroporto? Ele disse, não, mas vamos, eles vão estar tão alegres e tão agradecidos pelo que eu proporcionei. Eu disse, eu vou, agora eu vou, que ele vai precisar de ajuda. Achar que adolescente de classe média alta é agradecido quando eu sabia a criação que ele estava dando aos filhos, eu fui para fazer terapia de apoio mesmo. Chegamos no aeroporto, depois de alguns momentos, aí desce aqueles 3 adolescentes cheios de mala de outlet, com Mickey no pescoço, com aquela cara de abuso, de entojo, e o pai bem feliz. E aí, meu filho, como é que foi lá? Vocês gostaram? Foram no cartel de Harry Potter, foram no Cirque du Soleil, foram na Disney, viram os fogos? Aí um fez, normal, pai. Não, mas como foi? O que vocês fizeram muito? Ô, pai, normal, você não sabe como é? Já foi? Normal, normal. Aí ele já deu aquela murchada. Aí ele perguntou, trouxeram o que para mim?
Aí um olhou para o outro. Era para trazer alguma coisa para o senhor? Ele tinha dado a cada um $5.000 só para comprar coisas para eles, mas ele não se lembrava do pai. Para piorar a situação, ele fez, mas hoje é o meu aniversário. Nenhum lembrava. Aí, sabe quando você fica com vergonha, da vergonha que o outro está passando na sua frente? Eu não sei o que é pior, passar a vergonha ou ver a vergonha do outro. Se eu tivesse um buraco e eu me enterrava, ele se enterrava. Sim, a gente entrou no carro naquele clima de silêncio constrangedor. Já aconteceu com vocês? Ninguém fala no assunto porque foi tão triste que fica aquele silêncio. No meio do caminho, ele estava construindo, estava num prédio, estava reformando a cobertura que ele tem. Aí o filho perguntou, a cobertura está pronta? Ele disse, não. E o senhor alugou a casa de praia aonde? Aluguei em Cabo Branco. Eles queriam em Camboinha, um bairro onde ficam os coleguinhas dele de Campina Grande. Aí o mais velho fez, o senhor é uma pessoa muito sacana mesmo. Depois de uma viagem cansativa dessa, o senhor vai botar a gente numa praia que só tem véio, seus amigos. Aí ele fez, é muita ingratidão mesmo. Eu nasci no sertão, eu não tive condição de ver a praia. Começou aquele discurso que a gente escuta dos pais sempre, né? Aí um fez, começou a saga do sertanejo sofrido. Aí ele olhou para mim e fez aquela pergunta que vocês sabem que eu detesto que me façam, né? Ó, Sandro, o que é que você acha disso? Aí eu disse assim, se você tivesse feito 5% do que os seus filhos fizeram agora com você, com a sua mãe ou com seu pai, o que teria acontecido? Ele dizia, eu estava sem um queixo há muito tempo. Eu disse, e você odeia seus pais? Ele disse, não, amo profundamente. Eu disse, sabe por quê? Porque eles foram seus pais e você não é pai. Você é um moleque, amiguinho dos seus filhos. Aí ele pegou a mão. Ele é meu gordinho. Ele pegou a mão dele, pegou no painel da caminhonete e fez pum! Até eu tive um medo. Pois agora não tem nem Camboinha, nem Cabo Branco. Vamos tudo para Campina, acabou o verão. E as malas estão confiscadas, são minhas, o dinheiro é meu. Aí eu fiz, o senhor não é doido não, cala a boca. Aí todo mundo lá atrás ficou assim, eu disse, uhul. Finalmente! Caramba! Eu chamo isso, sabe de quê? Reintegração de posse afetiva. Você perdeu o território e está retomando o seu lugar, que Deus lhe deu. Deus lhe deu esse lugar. E é impressionante como os filhos que os pais deixam ser o rei da casa, como um processo natural de revanche, porque os pais não cumpriram o seu papel de educá-los e dar-los limites, abandonam os pais na velhice. Já que foram abortados afetivamente pelo descompromisso, pela preguiça e pela ignorância. Desculpa a força das palavras. Ninguém terceiriza a educação de filhos. As escolas estão em desespero porque recebem déspotas, crianças que gritam e humilham professores. E quando os pais chegam lá, em vez de colaborar com a educação, humilham mais ainda os professores. Eu digo muito em palestras para educadores no Brasil todo, o que é que pode consolar um educador quando você tenta educar um filho que o pai não educou e o pai chega lá para lhe humilhar? É pensar, ainda bem que esse filho é dele, não meu. Mas nós estamos na mesma sociedade, não adianta educar o meu filho de outro não ser educado. Nós temos um compromisso com o coletivo, a doutrina espírita não é uma doutrina que nos propõe salvação individual egoística, mas redenção coletiva amorosa. Nós estamos aqui para todos nos redimirmos juntos, com ou sem microcefalia, todo mundo tem que ser incluído neste barco. E o compromisso com a educação é muito forte. Portanto, nós temos que pensar os filhos como pessoas que nós temos o dever de educar e dar limites. Daqui? Ah, é que eu tenho que tirar daqui. Esqueci que era só um. A Pri Cami, ela falou que gosta muito do Rossandro, né? Eu também acho muito bom. E ela quer deixar um link aqui, pode deixar sem problema, é muito bom. O bom do Rossandro é que, além de ele ser um ótimo intérprete da doutrina espírita, ele não posa assim como santo, né?
Então ele mostra uma coisa assim, bem natural, mostra os nossos defeitos. Então ele não é aquela pessoa afetada que se mostra perfeita, não, ele mostra todos os seus defeitos, mas ao mesmo tempo dá lições maravilhosas como essa que nós vimos aqui. Então esse foi o nosso assunto, né, ingratidão, né? E nós vamos parar por aqui, porque se a gente começa outro assunto, vai ficar pela metade, e é bom a gente falar um assunto de cada vez. Inclusive, sempre vocês podem perguntar e acrescentar, né? Aí não fica tão curta a palestra. Eu vou só mostrar o outro assunto, né? Que vai ser daqui a 14 dias, uniões antipáticas. Então, mais um assunto muito interessante, né? Dentro aí de penas e gozos terrenos. Então, vamos colocar nossa musiquinha aqui para a gente fazer o final. A Thelma falou que essa palestra é show e bateu palminha. Então, eu sou fã do Rossandro, né? Ele conta esse caso em várias palestras dele, né? Mas de todas as palestras que ele conta esse caso, essa daí é que ele conta o caso melhor. Ele vai melhorando o caso, né? A gente que é orador, a gente sabe o que é isso. Então, eu agradeço a todos a presença e vamos juntos aqui aproveitar esses momentos de paz que nos invadem, né, de tranquilidade, para mandarmos para todo o nosso planeta uma mensagem de paz, de esperança. E vamos tentar sempre fazer as nossas vibrações dentro do tema, já que vamos sempre ter um tema de cada vez. Então vamos pensar em todas as pessoas que são ingratas, aqueles que não reconhecem o bem que lhes é feito e às vezes até retribuem com o mal esse bem recebido. Deus abençoe todas essas pessoas. Na verdade, ainda são infelizes. Não conseguem ser gratas e certamente muitos sofrerão agora e no futuro. Vibramos também para todas as pessoas que fazem o bem sem interesse, que querem realmente fazer a diferença no sentido de amarem os seus semelhantes e muitas vezes são pagas pela ingratidão. Que essa ingratidão não torne seus corações impermeáveis e possam continuar nessa sementeira do bem, mesmo nesse mundo onde a maioria das pessoas não reconhecem o bem feito. Nós pensamos nas pessoas que estão mais perto de nós, nossos parentes, nossos amigos, principalmente aqueles que sabemos necessitados. Envolvamos todas essas pessoas com carinho para que recebam os bons fluidos do nosso ambiente. Nós também que aqui estamos, que viemos estudar, que viemos refazer as nossas energias, abençoa-nos, Senhor. Principalmente possamos absorver os ensinamentos aqui estudados e que realmente possamos conseguir colocar em prática o que aqui nós estudamos. Assim, agradecidos aos bons espíritos que estiveram conosco, a Jesus, nosso Mestre, encerramos o nosso estudo. E se for do nosso merecimento, a água que colocamos para fluidificar possa nos trazer o remédio de que necessitamos. Assim, então, encerramos o nosso estudo. E assim seja. Então, boa noite a todos e até o próximo sábado, né, no mesmo horário, 20 horas. Nós estamos agora, como estamos passando esses estudos para o YouTube, para quem quiser ver, no YouTube lá do Herculano tem algumas playlists. Então, 2 playlists são uma da 3ª parte do Livro dos Espíritos e a outra da 4ª parte. Então nós vamos deixar lá todos os estudos que nós vamos fazer do Livro dos Espíritos, né?
pergunta a pergunta dessas duas partes do Livro dos Espíritos. Os estão agradecendo pela palestra. Isso, sejam gratos. Eles aprenderam a lição. A gente agradece a presença de todos. Isso, né? Nós agradecemos a sua paciência e sua audiência, como diria o Faustão. Então, boa noite a todos.